Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta quinta-feira, dia 15 de setembro, Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e, claro, as notícias relacionadas aos bastidores da política que estão pegando fogo. Afinal de contas, em outubro já está batendo na porta, teremos eleições. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá, meu amigo, você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. Neste segundo bloco, tenho a honra e a oportunidade de receber e conversar com a gestora de pessoas e consultora jurídica Soraya Madureira. E quando eu falei gestora de pessoas, automaticamente você já pensou aí dentro de casa ou no seu ambiente de trabalho. Vamos falar sobre gestão de pessoas. É isso mesmo, meu amigo, pois se trata de um assunto que está em voga e é de suma importância tratar sobre essa temática que cada vez mais tem sido falada dentro do Brasil e também no mundo. E para poder falar, claro, com propriedade sobre esse assunto, está aqui ao meu lado a Soraya Madureira, ela que é especialista no assunto. Soraya, primeiramente, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Já tinha um tempinho que eu não te via, né? Não, é muito bom falar sobre gestão de pessoas. É um assunto que hoje é extremamente importante. Eu sempre, desde que eu comecei a me especializar sobre o assunto, é um assunto que eu sempre tento buscar mais informações. Sim. Eu brinco que é o coração de qualquer organização. A gestão ela é importante tanto para você atingir resultados, como também para você ter, de repente, uma equipe mais eficiente, sim, mais satisfeita, com um sorriso no rosto. Às vezes a gente tem uma ideia assim, fechada de RH de década de 80, 90, né? E hoje isso mudou muito. Sim. Ela trabalha hoje os novos líderes que trabalham, sim, e hoje os novos líderes buscam também se especializar nesse assunto. Foi assim que eu comecei a tentar me informar mais sobre gestão de pessoas, porque eu via que a partir do momento que eu estava atuando como líder de uma equipe, eu tinha que inspirar, eu tinha que dar exemplo e eu tinha que entender qual era o interesse de cada um, como eu poderia dar aquela virada de chave num determinado momento, porque às vezes nem sempre tudo é financeiro. Então, às vezes existe um emocional que você tem que trabalhar com a equipe, às vezes existe um motivacional, né? E desde sempre, assim, já tem 10 anos que eu estou em Governador Valadares, há mais ou menos 10 anos já estou atuando nessa área. E sobre a questão da gestão de pessoas, e para a gente poder iniciar nosso bate-papo, também para poder aprofundarmos um pouco mais sobre essa temática, quando a gente fala em gestão de pessoas, automaticamente nós já pensamos e já fazemos o link com grandes empresas, com grandes ambientes corporativos. Mas engana-se quem pensa que a gestão de pessoas também não é de fundamental importância dentro de pequenas e médias empresas. Dentro desse ambiente, por que a gestão de pessoas também é importante? Sempre. Às vezes você está gerindo um escritório com 4 pessoas, mas você vai ter que trabalhar, às vezes, o emocional. Sim. Entendeu? Eu brinco muito assim, às vezes são 3 funcionários, mas um funcionário insatisfeito, ele destrói a grande organização com 100 funcionários, como pode também destruir a organização com 3 funcionários, né? Sim. Então, assim, alguns processos, treinamento, capacitação, criação de rotina, tudo isso vai partir desse coração. Se você já começa, de repente, uma empresa de uma forma desorganizada, o que acontece? Em algum momento, eu falo que é igual os fios de uma tomada. Um fio vai ficar solto. E é esse fio, às vezes, que vai impedir o crescimento da sua empresa. Um crescimento saudável, em que não sobrecarregue ninguém, principalmente o dono, que é o maior interessado, não só financeiro. Às vezes o dono também ele precisa buscar o quê? Satisfação pessoal dele, né? E sobre a questão do dono, do proprietário de uma empresa, o quão importante é, e aí engloba não só as médias, as pequenas, mas também as grandes empresas, o quão importante é um proprietário de uma empresa participativo dentro do ambiente de trabalho? Extremamente importante. A visão que a gente tem que ter hoje de gestor é que ele tem que ser inspirador, ele tem que ser exemplo. E eu brinco muito que essa visão mudou. O gestor hoje, ele tem que ter rede social, claro, ele tem que ser participativo. E às vezes, em muitas situações, você vai criar um processo,
Eu brinco às vezes assim, mas não é só você passar esse processo. Às vezes você vai ter que falar, você vai ter que desenhar, né? Ou às vezes você vai ter que participar ativamente. Eu, com equipes de vendas, eu sempre fui junto com a equipe. Eu sempre brincava assim, não, agora eu sou vendedora. Porque a gente tem que dar o exemplo. Eu vivi isso numa grande empresa aqui da região, em que os donos faziam questão disso. Eu até estava te contando antes a história. O dono, um dia eu estava passando pelo depósito, o dono ele fez questão de pegar a vassoura e mostrar a faxineira como varrer o chão. Porque a forma que ela estava varrendo, ela demoraria muito mais. Às vezes é um processo simples, mas ele, como dono, ele sabia que a partir do momento que ela fizesse aquele processo certo, ela teria mais tempo, de repente, para outras coisas que ela poderia estar deixando de lado. E otimizar todo o processo da empresa. Exatamente. Então, a gestão é muito isso. Ela cria o processo e ela tenta acompanhar, monitorar. E ela tenta, principalmente, fazer com que os líderes engajem isso também, para ter o quê? O resultado esperado, né? Você, com a experiência que você tem dentro dessa questão voltada para a gestão de pessoas, pelo que você observa, não só no mercado aqui em Governador Valadares, mas em todo o Brasil, mas vamos tratar especificamente da nossa cidade. As empresas, e aí engloba mais uma vez, as pequenas, as médias e as grandes, elas têm essa noção da importância da gestão de pessoas nos dias de hoje, ou é algo ainda voltado para uma parcela pequena de empresas aqui na nossa cidade? A gente precisa evoluir muito nesse sentido. Existe hoje ainda um acúmulo de funções muito grande. Às vezes a pessoa que cuida de um administrativo, cuida de um processo de gestão e às vezes de treinamento. E às vezes o que mais acontece é o quê? Os treinamentos se perdem. Há mais ou menos um mês uma empresa me procurou até para uma consultoria e ela falou justamente isso, que constantemente ela contratava empresas para fazer processo de treinamento e tudo mais, e os processos se perdiam. E aí eu ainda comentei isso. Provavelmente foi a falta de não ter ali um profissional que acompanhasse isso como um todo. Existem hoje N empresas aqui na cidade, são as melhores, ótimas empresas, que fazem esse tipo de trabalho. Inclusive, podem te indicar um profissional para atuar como gestor. E é interessante, relevante, porque às vezes é uma coisa boba, mas às vezes um mau atendimento de cliente pode gerar danos que são irreversíveis. Aí já é o lado advogada falando. E eu sempre falava muito isso. Eu falava que um cliente, às vezes, que chega gritando, xingando, respira, dá um sorriso, vamos escutar o que essa pessoa tem para falar, mas nem sempre é o que acontece. Nem sempre isso é trabalhado nas empresas. Então, assim, isso é muito importante, sim. Sobre a gestão de pessoas, claro que o foco principal do nosso bate-papo é a gestão de pessoas. Na sua visão, por que esse assunto está em voga? Por que a gestão de pessoas tem sido tão falada, não só nas redes sociais, mas também nos bate-papos em botecos, restaurantes? Por que ganhou essa importância? Todo mundo querendo se especializar, querendo buscar alguma coisa. Eu, por exemplo, eu iniciei agora uma formação novamente na área. Por quê? Porque a gente passou por a maior aprovação de todos nos últimos 2 anos, o Covid. O Covid, ele veio para derrubar tudo que a gente acreditava, tudo que a gente pensava. A gente teve que aprender a trabalhar home office. Sim. A gente teve que entender que em muitas funções que eram exercidas por pessoas, a inteligência artificial poderia ocupar. Sim. E a gente adaptou muitos processos. E isso, com certeza, aonde funcionou muito bem era onde já tinha uma gestão trabalhando ativamente. E tivemos muitas situações em que empresas ficaram sem funcionários, o pessoal que às vezes trabalhava, que nunca trabalhou com delivery, teve que aprender a trabalhar com delivery. E esse é o novo desenho que a gente tem agora. É um novo desenho em que aquele funcionário que há 10 anos atrás só existia no mercado a vaga para a pessoa que trabalhava 8 horas por dia, esse desenho mudou um pouco. Sim. Hoje nós vamos encontrar empresas que entenderam que às vezes ele pode trabalhar home office, que entenderam que às vezes ele não precisa ter necessariamente um curso superior, às vezes ele vai ter uma capacitação que é suficiente para o que ela precisa. Entenderam que pode ter, de repente, uma flexibilidade de horário e entenderam que às vezes ele nem busca só salário. Entenderam que às vezes o que ele busca é reconhecimento, é o que a gente fala que é salário emocional, é o feedback constante, é você estar ali falando assim, nossa, seu trabalho é muito bacana. Sim. Então, assim,
houve um giro e foi interessante. Foi interessante para o mercado. Quem não estava preparado teve que se adaptar. Quem estava ali com o administrativo que fazia tudo, que estava com um funcionário que fazia tudo, com certeza sofreu. Foi o que a gente viu. Muitas empresas fecharam, muitas quase fecharam. Sim. Então, assim, a gente está acompanhando esse processo de recomeço de muitas empresas, né? E é por isso que eu falo que é um coraçãozinho que tem que estar ali. Porque o gestor, eu me lembro em muitas organizações, ele estava ali ativamente acompanhando. Fulano afastou por atestado. Mas a gente já tem uma listagem de funcionários para substituir o fulano. E é mais ou menos isso. E é tendência de mercado agora. A gestão de pessoas, ela não é só para quem quer trabalhar com RH. Se você hoje é um líder de equipe, se você hoje é um gerente de lojas, se você hoje é um supervisor de vendas, se você busca resultado hoje, você precisa se especializar no sentido de que você não enxergue a sua equipe apenas como números. São pessoas, e hoje a gente vê no mercado, que é o que mais falta para a gente, são pessoas capacitadas. E uma coisa que eu falo muito, ontem eu estava escutando de um empresário falando assim, Soraya, não se encontram líderes prontos. Por isso, a gente precisa de trabalhar efetivamente com uma gestão de pessoas eficiente, formar líderes. Formar um líder que compre a ideia da minha empresa. Um líder que seja os meus olhos ali na equipe. E às vezes não é o que acontece. As pessoas procuram uma pessoa pronta, ou então buscam uma pessoa que é de uma outra área, colocam essa pessoa e não vai dar certo. Claro. Não vai dar certo porque você faz um treinamento, não existe uma continuidade desse treinamento, não existe um acompanhamento constante, uma avaliação constante, e aí as coisas se perdem. E aí fica o fio solto que uma hora, ou provavelmente vai ter um curto-circuito. Pode não ser efetivamente rápido, mas acaba acontecendo. Todos nós somos consumidores. Até mesmo o proprietário de uma empresa, seja pequena, média ou grande, ele é um consumidor. E para quem não é da área e para quem não tem o devido entendimento sobre a questão da gestão de pessoas, você que tem total conhecimento e propriedade para poder falar sobre essa temática, eu queria que você elencasse alguns exemplos de como um consumidor pode entrar em determinado estabelecimento, seja ele de qualquer nicho, e perceber que nessa empresa existe uma boa gestão de pessoas, existem profissionais qualificados e que estão de acordo e vão ao encontro dessa questão da gestão de pessoas. Dá para poder perceber no dia a dia? Com certeza. Quando você chega em um determinado local e o funcionário te dá um bom dia, vamos dizer, um balcão de atendimento. Bom dia, tudo bem? Como vai a senhora? Parece algo simples, né? Mas isso total. É treinado, viu, gente? Várias pessoas me falam, nossa, eu queria que a minha empresa fosse assim. Gente, treinamento constante. É quase que assim, ó, de 3 em 3 meses, porque tem o dia que elas esquecem. Sim. Eles, não existe gênero, né? Isso é treinamento, não adianta. Passa por um determinado corredor de uma loja, você está procurando algo. Você está procurando algo? Teve algum produto não encontrado? Isso é treinamento, gente, é processo. Cria-se toda uma estrutura para trabalhar efetivamente em cima disso. E não existe nada que nos irrite mais do que entrar numa loja, ficar meia hora rodando e ninguém fala nada com a gente. Isso é uma coisa que te decepciona tanto. Sim. Você sai, às vezes, predisposto àquilo. Às vezes é uma coisa importante para você, né? Às vezes é assim, é um sapato para um evento, uma formatura, sai e não volta mais. Você nunca mais entra naquele estabelecimento. E um atendimento de telefone. Quantas vezes você liga para um local... essa semana aconteceu isso comigo numa empresa. Eu vi o produto. Eu sabia que o produto estava naquela empresa. E eu falei, o produto tal vocês têm? Eu nunca vi esse produto aqui. Nossa. E aí você fala, às vezes essa empresa tem uma gestão, mas às vezes essa gestão está precisando de dar uma trabalhada, dar uma melhorada, dar uma reciclada, porque não adianta você simplesmente também ter ali uma pessoa ocupando um cargo, de repente, e ela não estar trabalhando efetivamente os processos. E a gente percebeu o quê? Que é tudo muito mutável, claro. O mundo mudou muito, tudo evolui muito rápido. A gente estava até comentando que antigamente ninguém queria ter rede social e hoje em dia... É necessário. É um CPF, é uma identidade. As pessoas não te perguntam mais CNPJ. O seu WhatsApp ou o seu celular. Qual é o seu LinkedIn? Sim. Qual é o seu Instagram? O seu currículo virou o LinkedIn. Claro.
Então, assim, o mundo está mudando e a gente precisa acompanhar isso de uma forma efetiva. E em muitos casos, até juridicamente falando, isso pode gerar até um dano. Claro. Porque às vezes a pessoa ela pode alegar que ela foi excluída, que ela foi discriminada. E às vezes nem é, gente. Às vezes é a pessoa que está no mau dia. Eu teve um case que eu estava até te contando, que aconteceu numa empresa de Recife. E a empresa ela não pagou as comissões para uma determinada gerente de vendas. Ela começou a denegrir a imagem da empresa com os clientes. Sim. Essa empresa fechou. E era uma empresa que estava com potencial imenso, gigantesco, só que o quê? Ela trabalhava com alunos. A partir do momento que a pessoa que fez elas entrarem naquela empresa começou a denegrir a imagem da empresa nesse sentido, eles perderam a credibilidade na empresa. Então, assim, é muito sério, é muito importante. Não existe ninguém que seja mais importante que ninguém, mas é um ponto que hoje a gente vê que faz a diferença. A gestão que funciona, você vê um ciclo. É um ciclo que se um esquecer, logo abaixo, eu sempre falava assim, o outro lembra. Às vezes o seu colega não deu bom dia, mas na hora que ela estiver andando ali por um corredor, vai ter alguém que vai cumprimentar e perguntar se está tudo bem. E é isso, é processo. Soraya, muito obrigado por essa aula sobre gestão de pessoas. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Vim humildemente falar um pouco do que eu sei, do que eu conheço, muito vem da prática. A gente vai tentando se especializar cada vez mais. Eu vejo que a nossa cidade está melhorando muito, está evoluindo muito. A parte de ter vindo uma faculdade para cá foi muito bom, né? Fora outras empresas grandes que estão vindo, eu te falei daquele grupo de São Paulo que está vindo para cá. Então, assim, a tendência é essa, é só de melhoria. E buscando acompanhar isso, é muito importante que a gente busque sempre se especializar, se capacitar, acompanhar o mercado, né? Obrigado mais uma vez, Obrigada. Soraya. Tamo junto, o Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.